Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, e Dinho Frango oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. No Rio Grande do Sul, moradores de Canoas atingidos por enchentes recebem cobrança da conta de água após voltarem para casa. A Polícia Federal diz que a reunião com o ex-presidente Bolsonaro no Planalto é irregular e atos posteriores desmentem o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. Nos Estados Unidos, Donald Trump é nomeado oficialmente o candidato presidencial pelo Partido Republicano. Trump chega à convenção republicana em Milwaukee com a orelha direita enfaixada. Ele anuncia o senador J.D. Vance como vice na chapa. Um acidente espetacular com um ônibus deixa feridos em estado grave na Espanha. O presidente Lula se reúne com o embaixador do Brasil na Argentina para repassar a relação bilateral dos países. No bloco de política do JM, as pesquisas de intenção de voto nas principais capitais brasileiras e a visita do presidente da Itália ao Brasil. O Jornal Mundial está começando. Investigadores da Polícia Federal avaliam que a sequência de atos posteriores à reunião do ex-presidente Bolsonaro, gravada no Palácio do Planalto, desmente a defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem. A reportagem é de Caio Teles. Investigadores da Polícia Federal avaliam que a sequência de fatos posteriores da reunião gravada no Palácio do Planalto desmente a defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, de que nada ilegal foi tratado no encontro. A reunião ocorreu no dia 25 de agosto de 2020. Nesta segunda-feira, dia 15, o ministro do Supremo Tribunal derrubou o sigilo da gravação encontrada em um aparelho eletrônico de Ramagem. Além de Bolsonaro e do então diretor da ABIN, estavam na sala o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Segundo a PF, logo após essa reunião em que foram discutidas as investigações da Receita contra Flávio Bolsonaro por suposta rachadinha, agentes da ABIN passaram a espionar vida de auditores à Receita em busca de podres desses servidores. Segundo ele, essa atuação da ABIN já foi identificada pela PF e desmentem a tese da defesa de Ramagem e das advogadas Luciana Pires e Juliana Birrenbach. Após a divulgação do áudio nesta segunda, os participantes ressaltaram o trecho em que Bolsonaro diz que não agiria para beneficiar ninguém. A Polícia Federal avalia, aliás, que o simples fato de Bolsonaro reunir a chefia da ABIN, do GSI e os advogados de seu filho para discutir o caso, que já é escândalo na visão dos investigadores. Um presidente da República não pode usar as dependências públicas para tratar de assuntos de interesse pessoal do seu filho e nem convocar a ABIN e GSI para montar estratégia de defesa dele. O áudio da conversa entre Bolsonaro e Alexandre Ramagem, general Elano e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro mostra o presidente da República, durante seu expediente, discutindo com as advogadas formas de ajudá-las a anular as investigações da Receita Federal sobre a rachadinha. Em trechos da conversa, Bolsonaro dá autorização para que eles procurassem assessores indicados pelo então presidente no SERPRO e na Receita Federal. A ideia era obter dados que fossem usados na defesa do senador. Em dado momento, Bolsonaro alerta que é preciso ter cuidado para que uma conversa entre eles seja gravada. E o general Elano alerta que tudo tem de ser feito fechadíssimo para não vazar.
A avaliação da PF é que o áudio comprova que Bolsonaro usou a estrutura do governo para tentar livrar o seu filho de investigações no STJ. Em outro trecho da reunião, Bolsonaro revela que Wilson Witts, então governador do Rio, teria oferecido ajuda para blindar Flávio Bolsonaro e que, em troca, teria pedido a nomeação de alguém de sua confiança para o ministro do STF. Moradores da cidade de Canoas, que foram atingidos por enchentes no Rio Grande do Sul, receberam a cobrança da conta de água após voltar para casa. Alguns valores chegam até R$1.000. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. Moradores de Canoa, na região metropolitana de Porto Alegre, foram pegos de surpresa com a chegada da conta de água com valores que chegam até R$1.000. A taxa foi cobrada inclusive de famílias que voltaram para casa só agora em julho, 2 meses longe de uma enchente que atingiu cerca de 80% da cidade. Arlindo e Luciana foram cobrados em R$ 1.023 pelo consumo de água, mesmo a Companhia Rio Grandense de Saneamento Cosan tendo anunciado isenção para os atingidos pelas enchentes. Quem está inscrito na tarifa social e foi atingido pela enchente tem isenção de 6 meses. Quem não está, a isenção de maio e junho serão cobrados agora em julho. Quem não se enquadra e ficou sem abastecimento fica sem pagar em maio. Além disso, o casal sinaliza que, mensalmente antes da enchente, pagava em média entre R$200 a R$250 de água, sendo que o valor já incluía as tarifas de esgoto. Então, eles questionam como a conta de água chegou a um valor tão alto se o casal chegou em casa há pelo menos 10 dias. A Corsan divulgou que, em parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, estruturou um programa para isentar do pagamento da fatura e das taxas de serviços os imóveis atingidos pelas cheias. Os consumidores que tiverem problemas em suas contas devem procurar a empresa através dos canais de relacionamento para solicitar a revisão da fatura. A Corsan reforçou que as equipes de atendimento avaliará caso a caso para corrigir eventuais divergências, afirma. Um caminhão desgovernado bateu em 3 veículos e derrubou um muro de uma casa no distrito de Dom Quintino, na zona rural da cidade de Crato, no sul do Ceará, na manhã desta terça-feira. Segundo testemunhas, um caminhão-baú que estava transportando diversos materiais perdeu o freio, desceu a ladeira desgovernado e atingiu outros 2 caminhões, além de um carro de passeio. Com o impacto, o caminhão carregado de madeira bateu no muro de uma casa, mas não chegou a comprometer a estrutura. O segundo caminhão teve a parte da frente amassada. Já o carro ficou destruído e os ocupantes ficaram presos às ferragens. O caminhão-baú só parou ao derrubar o muro de 2 casas. De acordo com o SAMU, 3 ambulâncias foram enviadas ao local. Na ocasião, os ocupantes do carro foram socorridos. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Um adolescente de 16 anos foi atingido por 2 tiros quando voltava de um baile funk em São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo informações, ele relatou que foi baleado por um homem encapuzado que surgiu correndo. Ninguém foi preso. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 7h45 da manhã de domingo. O adolescente levou um tiro no joelho esquerdo e outro na panturrilha esquerda. Policiais militares foram acionados para a ocorrência enquanto patrulhavam pelo bairro México 70. A vítima foi levada para o pronto-socorro central. Na unidade de saúde, ele disse que voltava da festa quando o atirador apareceu. Até o registro do boletim de ocorrência, a autoria do crime seguia desconhecida. A seguir, nos Estados Unidos, Donald Trump é nomeado oficialmente como candidato pelo Partido Republicano. E anuncia o senador J.D. Vance como seu vice. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante.
O Partido Republicano confirmou oficialmente nesta segunda-feira Donald Trump como candidato para enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas eleições à Casa Branca em novembro. Ele chegou à convenção republicana com a orelha direita enfaixada e anunciou o senador J.D. Vance como seu vice na chapa eleitoral. A Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nesta segunda-feira e confirmou o nome de Donald Trump como candidato presidencial. O magnata enfrenta em 5 de novembro o atual presidente democrata Joe Biden. O ex-presidente recebe a indicação menos de 2 dias após ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia. Conforme previsto, mais de metade dos cerca de 2.400 delegados escolheram Trump. Um pouco mais cedo, o republicano tinha anunciado em uma rede social o senador por Ohio J.D. Vance como seu companheiro de chapa nas eleições presidenciais. Donald Trump, representante do Partido Republicano na eleição americana, chegou nesta segunda-feira à Convenção Republicana em Milwaukee, com a orelha enfaixada. Uma multidão aplaudiu o ex-presidente, que foi ferido em uma tentativa de assassinato no sábado durante um comício na Pensilvânia. Após chegar, Trump ergueu o punho e foi acompanhado por aplausos dos apoiadores. Além disso, o senador J.D. Vance foi eleito como seu vice-presidente, visando as eleições presidenciais em novembro. O senador disse que a campanha do presidente Joe Biden retrata Trump como um fascista autoritário, que deve ser detido a todo custo, e isso teria causado a tentativa de assassinato contra o magnata. Biden declarou na segunda-feira que cometeu um erro ao pedir que Trump fosse seu alvo dias antes da tentativa de assassinato de seu rival. O democrata esclareceu que pretendia colocar o foco nas ações do adversário. Donald Trump anunciou nesta segunda-feira J.D. Vance como vice-presidente na disputa para as eleições americanas deste ano em novembro. A Convenção Nacional Republicana começou em Milwaukee, no estado de Wisconsin. A decisão do ex-presidente ocorre menos de 2 dias depois de o magnata ter sobrevivido a uma tentativa de assassinato em um comício na Pensilvânia. Vance, de 39 anos, é senador por Ohio. A escolha foi anunciada na plataforma Truth Social em paralelo à Convenção Republicana. O candidato a vice na chapa de Trump era um crítico ao ex-presidente e hoje é um dos mais ferrenhos apoiadores do magnata no Congresso. O Parlamento Europeu iniciou a nova legislatura nesta terça-feira e reelegeu Roberta Metsola como presidente. Nesta 10ª legislatura europeia, as mulheres representam 39% do plenário. A Eurocâmara, renovada após as eleições europeias de junho, iniciou nesta terça-feira a nova legislatura com a reeleição da conservadora maltesa Roberta Metsola como presidente do parlamento. Metsola recebeu 562 votos e conquistou um novo mandato de 2 anos e meio à frente do Legislativo Europeu. A advogada de 45 anos é presidente do Parlamento Europeu desde 2022, quando era primeira vice-presidente e assumiu o cargo após o falecimento do então titular, o italiano Davi Sassoli. Qui honore notre histoire commune. Elle n'y a pas Não há melhor lugar do que aqui em Estrasburgo, na sede do Parlamento Europeu, neste símbolo vivo de reconciliação para recordar o passado e construir o futuro. Nesta 10ª legislatura europeia, as mulheres representam 39% do plenário, que tem idade média de 50 anos. Na quinta-feira, o parlamento vai votar se aprova ou não um segundo mandato para Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia. Depois das eleições de junho, o Parlamento Europeu enfrenta uma conjuntura política difícil com o fortalecimento da extrema-direita. O bloco do Partido Popular Europeu continua sendo o maior do legislativo, seguido pela bancada dos social-democratas. Veja a seguir, o presidente Lula se reúne com o embaixador do Brasil na Argentina para repassar a relação bilateral entre os países. E no bloco de política do JM, as pesquisas eleitorais das principais capitais brasileiras e a visita do presidente da Itália ao Brasil. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante.
Vamos agora saber dos destaques do bloco de política. Vamos saber agora dos destaques com Caio Teles, onde ele traz as informações das principais pesquisas eleitorais e da visita do presidente da Itália ao Brasil. Boa noite, Caio. Boa noite, Gabriel. Boa noite para você, para Maria Alice e para todo mundo que está nos acompanhando aqui no Jornal Mundial. Começa agora o JM Política aqui no Jornal Mundial. O presidente Lula do PT recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 15 de julho, no Palácio do Planalto, o atual presidente do país Itália, da Itália, Sérgio Mattarella. Como a Itália é uma república parlamentar, Mattarella é o chefe de Estado do país europeu. Enquanto a chefiando o governo cabe à primeira-ministra Giorgia Meloni, Lula e Mattarella terão uma reunião no Planalto, seguida de assinatura de acordos, declaração à imprensa, e um almoço no Planalto do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. Segundo o governo brasileiro, os dois líderes de países discutiram a relação entre os países e a temas gerais, a exemplo de uma reforma de instituições de governança global, das presidências italiana no G7, brasileira no G20 e da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que o Lula planeja lançar. Agora falar de pré-campanha, eleitoral. Jair Bolsonaro cogita trocar Alexandre Ramagem por Eduardo Razuelo como seu escolhido para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. Ele contou a um blog de uma pessoa próxima ao ex-presidente que a substituição já é conversada nos bastidores da política fluminense. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e diversos axes do PL estão atuando de bombeiros e acreditam que rifar Ramagem vai dar força às investigações pela Polícia Federal e para o arqui-inimigo do bolsonarismo no judiciário, o ministro Alexandre de Moraes. Manter Ramagem ajuda no discurso que não passa, tudo que não passa de uma perseguição. Por enquanto, os bombeiros têm tido sucesso, mas Bolsonaro é imprevisível. Outros elementos desatendendo o vereador Carlos Bolsonaro, que cada hora atira para um lado. A possibilidade de trocar Ramagem por Pazuello se dá porque o ex-presidente perdeu a confiança pessoal e também trabalho, que tinha aliado envolvido no caso da ABIN paralela, que teria sido Ramagem enquanto era comandante da Agência Brasileira de Inteligência, quem determinou espionagem ilegal de autoridades dos três poderes. Segundo a Polícia Federal, o ex-presidente se decepcionou com Ramagem porque a PF encontrou com ele a gravação de uma reunião com a presença de Bolsonaro, em que se discutiu ações de ABIN paralela para ajudar na investigação contra Flávio Bolsonaro por suspeita de uma rachadinha. Inclusive, eu não sei se já passou, se ainda vai passar aqui no JM, tem uma reportagem especial daqui a pouco, ou já foi, O Estudo Paraná Pesquisa divulgou uma nova rodada de intenção de votos para a campanha Corrida Eleitoral à Prefeitura de Curitiba neste ano e mostrou para Eduardo Pimentel, do PSD, candidato apoiado pelo atual prefeito Rafael Gressa, do PSD também, lidera a disputa. Vamos lá. Com 27%, Eduardo Pimentel, do PSD, 17% Luciano Dulce, 13% Roberto Requino, Mobiliza, 12% Beto Richa, PSDB, 5% Maria Vitória, 3% Cristina General, 1% Luizinho Goulart, 1% também Andréa Caldas, do PSOL, 0,4% Samuel Matos, do PSTU. A deputada federal do Rosário,
Maria do Rosário, do PT, lidera a disputa para a Prefeitura de Porto Alegre, segundo a pesquisa Atlas. A Maria do Rosário tem 30%, Sebastião de Mello, 24%, Anne Otis, 9%, Comandante Nádia, 8%, Júlia Brizola, 8%, Felipe Gonzago, 6%, Fabiana Sanguiné, 1% e Dr. Tiago Duarte, do União Brasil, com 1,3%. Isso em Porto Alegre. O atual prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, lidera a intenção de votos para a prefeitura da cidade em todos os cenários, seja no primeiro turno, seja nas hipóteses testadas de segundo turno. Segundo a pesquisa, na empresa 100% Cidades, em parceria com o Futura Inteligência, vamos ver, acompanhar como está. Topázio, 44%, Marquito, 13%, Diário Berg, 11%, Pedrão Silvestre, 5%, Carla Aires, 3%, Mariane Matos, 1,6%, Wanderlei Farias, 1%, Ed Pereira, 0,7%, John Kobashi, 0,5%, igual Marcos Vieira, 0,3%. A pesquisa do Instituto Ranking Brasil Inteligência revela que Carlos Eduardo lidera tanto na espontânea quanto na estimulada para a Prefeitura Municipal da cidade de Natal e no Rio Grande do Norte, nas eleições municipais do próximo dia 6 de outubro. No cenário estimulado, Carlos Eduardo aparece com 35% da preferência dos eleitores de Natal, enquanto o segundo colocado já vem Paulinho Freire, com 19,6%, seguido com Natália Bonavardi, 14%, Rafael Mota, 7%, Camila Barbosa, 0,6% e Nando Poeta, com 0,2%. Foi esse o bloco de política aqui no Jornal Mundial. Demorou um tempinho, né? Mas pelo menos é o melhor bloco de política até agora no Jornal Mundial. Eu que eu digo, hein, Gabriel? Volto contigo. Maria Alice também, boa noite. Olha, muito obrigado aí, Caio, pelas suas informações. Até amanhã. Vamos saber agora como fica o tempo para amanhã. Marcelo Marques é quem traz os detalhes da previsão para a gente. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite, Gabriel, boa noite, Alice, boa noite para você. Bom, na região sul não há previsão de chuvas volumosas com precipitações restritas à faixa leste. As temperaturas mínimas estão subindo, sem risco de geada. No Rio Grande do Sul, as mínimas variam entre 9 graus, enquanto em Santa Catarina as mínimas podem chegar aos 8 graus. No Paraná, a mínima será de 5, mas também sem risco de geada. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima será de 10 graus, com máximas atingindo 18 graus até a tarde. No Sudeste, o frio ainda persiste na Serra da Mantiqueira e na faixa leste da região, mas sem risco de geada. Em Colatina, no Espírito Santo, as temperaturas máximas se elevam, chegando aos 29 graus. A região centro-oeste também será de elevações das temperaturas. Em Mato Grosso do Sul, as mínimas chegam a 12 graus, enquanto em Mato Grosso as mínimas serão de 16. Em Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, as máximas podem atingir os 29 graus. Na região Nordeste, haverá um leve resfriamento no centro-sul da Bahia, com mínimas de 16 graus. Em Irecê, as máximas se elevam, alcançando 28. Na região norte, as regiões de Rondônia e o Acre terão mínimas de 15 graus, enquanto em São Félix do Xingu, no Pará, as máximas atingem 35. O tempo segue quente e seco, sem previsão de chuvas volumosas nos próximos 15 dias. É importante destacar que as temperaturas continuarão subindo em todo o país, sem risco de geada, e que não há previsão de chuvas volumosas nos próximos dias. Vamos ver agora as máximas e as mínimas em algumas capitais do país para amanhã. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a mínima será de 13 graus e a máxima pode chegar aos 19. Em São Paulo, a capital paulista terá a mínima de 12 e máxima de 23.
Em Goiânia, no estado de Goiás, a mínima será de 16 e a máxima poderá chegar aos 30 graus. Em Rio Branco, no Acre, a mínima será de 18 e a máxima de 33. Em Teresina, no Piauí, a mínima será de 20 graus e a máxima pode chegar aos 36. Em Fortaleza, no Ceará, a mínima será de 23 e máxima de 31. Já em Maceió, no estado de Alagoas, a mínima será de 22 graus e máxima de 27. Uma boa noite a todos e até amanhã. Gabriel, Alice. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite e até amanhã. A relação entre o Brasil e a Argentina tem passado por momentos de tensão, com os presidentes Lula e Javier Milei se desentendendo. Nesta segunda-feira, o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Júlio Bitelli, esteve em Brasília para repassar os principais temas do relacionamento entre os países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira em Brasília com o embaixador em Buenos Aires, Júlio Bitelli, para repassar temas da relação com a Argentina. Em um comunicado, Itamaraty informou que o deslocamento do diplomata tem o propósito de repassar de maneira aprofundada e pessoal os principais temas do relacionamento entre Brasil e Argentina com interlocutores no governo brasileiro. Além do presidente, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também esteve no encontro. Um porta-voz do Itamaraty garantiu que a convocação não se compara com a que foi feita do então embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, depois de Lula classificar em fevereiro a campanha militar israelense em Gaza como um genocídio. As relações de Lula com o colega argentino Javier Milei têm sido tensas desde que o ultraliberal convidou para sua posse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o passar dos meses, a distância entre os dois presidentes das principais economias da América do Sul aumentou. Milei, que realiza uma profunda reforma estatal na Argentina, chamou Lula de corrupto e esquerdista com ego inflado. Lula, por sua vez, alertou que não conversaria com Milei até que o argentino peça desculpas pelas bobagens que disse. O episódio mais recente foi a ausência do argentino em uma cúpula de líderes do Mercosul no Paraguai e sua presença em uma conferência conservadora patrocinada por Bolsonaro. A viagem de 2 dias ao Brasil não foi informada oficialmente ao governo. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, é só você voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página do Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento: Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Dinho do Frango, os melhores frangos e ovos da cidade. E Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.